Eu quero falar em amor. Eu quero falar nas 3 dimensões do amor. O amor é um tema muito rico para ser trabalhado do ponto de vista homilético. Eu até falei com a Rai, eu não vou nem fazer esboço, porque eu quero falar livremente sobre esse tema que é tão gostoso, mas eu acabei fazendo umas anotações. É o vício do pastor Batista, viu, Ítalo? Vai acostumando que é isso. Você não consegue, você até consegue, né? Mas você sempre tem que ter um roteiro, e eu orei a Deus, é claro, e dentro daquilo que eu planejei falar, eu fiz algumas anotações. E o texto que nós vamos ler é o texto de Mateus 22, dos versículos 34 ao versículo 40. É o texto que nós leremos nessa noite. Depois eu vou pedir para alguém tirar o cachorrinho, que ele está bem na porta. É só puxar o paninho para o lado que ele vai para o lado, viu? Mas deixa ele quietinho ali, não precisa bater no bichinho não. Pede para ele levantar, tira o paninho, bota para o lado que ele vai para o lado. Isso, com educação, viu? Aí é só botar o paninho para o lado que ele vai. O Naré é mais brabo, botou ele para fora. De manhã eu fiz isso, ele ficou quietinho ali, não deu trabalho nenhum. Mateus 22, de 34 a seguir. Eu vou ler numa outra tradução aqui, mas o texto é o mesmo. Você pode ler ali, na sua Bíblia, ou acompanhar ouvindo. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Que Deus aplique sua palavra no nosso coração. O contexto desse trecho das Escrituras que nós estamos lendo é um momento em que Jesus passa por uma espécie de interrogatório. Agora ele é abordado pelos fariseus, um interrogatório, provavelmente para mais uma vez, lembrar isso, eles tinham por diversão perseguir Jesus Cristo. Pelo menos os grupos, né? Você vai perceber quando você lê os evangelhos, que os maiores problemas de Jesus, aliás, todos os problemas de Jesus se deram por conta de embates de religiosos com eles. Então Jesus não tinha problema com o povão, não. Jesus tinha problema com a religião. E mais uma vez ali, Jesus é indagado. Provavelmente o que eles estão tentando é encontrá-lo em uma contradição para poder acusá-lo de blasfêmia, e isso poderia levá-lo a uma pena capital, que era o que eles buscavam desde o início. Jesus faz um pequeno, breve discurso, ele responde com algumas palavras. Jesus expor não através de um arrazoado teológico, não através de uma explanação, daquelas explanações homiléticas complexas, mas ele responde a eles falando sobre um tema e falando de forma bem simplória. Ele fala sobre o amor. Quando questionado, então, a respeito do que é mais importante, ele vai dizer que o mais importante é o amor. Os mais antigos aqui, que são batistas raiz mesmo, vão se lembrar da publicação do Fanini, né, da década de 70, de 80, que era um Novo Testamentozinho, o mais importante é o amor, de capa branca, que tem um bebezinho na capa. Você lembra, que você, eu sei que é batistossauro, né? Então você deve lembrar dessas coisas, é antiga. O mais importante, de fato, é o amor. E Jesus, então, quando ele responde à pergunta daquelas pessoas, ele fala que o grande mandamento da lei é o amor.
e ele desdobra essa questão do amor em 3 dimensões diferentes. Alguns vão enxergar 2, né? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, mas na realidade são 3. E nós vamos ver isso aqui. Sobre isso que eu quero falar nessa noite, de maneira simplória, de maneira clara, de maneira objetiva, sem rodeio, indo direto ao assunto, sem palavras difíceis. Pode até ser que no meio eu fale alguma, mas não é o objetivo. O objetivo é trazer com clareza o que Jesus quis ensinar àqueles religiosos e que nos ensina aqui também. A fé cristã, que é a nossa fé, ela tem por essência o amor. Se tira o amor da fé cristã, a fé cristã desaparece, não tem sentido. Ela tem algumas outras bases também, mas essa é uma base, aquilo que na lei, o Fidelino conhece isso, a gente chama de cláusula pétrea, não é isso, Fidelino? Que não dá para tirar, não sai dali. O amor você não consegue tirar. Porque o desejo e a aspiração de Deus é trazer ao homem o amor. Essa aspiração de reunir aquilo que está separado. Olha que coisa interessante isso. Reunir o que está separado, seja Deus com o homem, seja entre pessoas humanas, o amor ele tem esse poder de unir. É através do amor que nós somos uma igreja, é através do amor que nós somos cristãos, é através do amor que nós temos paz. Eu vou ligar esse ventilador aqui. Vocês têm frio, mas eu tenho calor. Aí ficou melhor. A fé encerra o amor. E o amor, por sua vez, ele se desdobra em boas ações. A gente não pode esquecer disso. Em todos os aspectos. Fé inclui amor, e amor vive em ação. É o substantivo amor, que no cristianismo ele se desdobra no verbo amar. Vai ser nesse sentido, nessa direção. É exatamente isso que Tiago, o irmão do Senhor Jesus, diz na sua carta lá no Novo Testamento. Quando ele fala a respeito da fé e das obras, né, que a fé sem obra é morta, ele está falando exatamente nesse sentido. Não que nós tenhamos a necessidade de fazer alguma coisa para ter a salvação, mas com toda a certeza que a nossa fé, ela tem como repercussão na nossa vida, no nosso dia a dia, o amor. O amor em todas as 3 dimensões que nós vamos falar aqui. Então, sem amor, isso é vazio. Sem amor não tem sentido. Agora, o que é o amor? Quando os gregos falavam em amor, eles pensavam em relacionamentos interpessoais e usavam em várias situações com palavras diferentes. É o caso do eros, que são as ações românticas do casal, é o amor romântico de um casal, ou a questão, digamos assim, sexual. O philos e o philéu, que é a questão da amizade, a questão fraternal, é aquela amizade verdadeira que nós temos. E eu quero dizer para você, é muito difícil ter uma amizade verdadeira. Eu tenho que falar isso com muita dor no coração, mas é difícil. E é a pura verdade. Às vezes nós temos pessoas que são simpáticas, que gostam da gente, pessoas que caminham com a gente, mas fé genuína, a amizade genuína, a amizade verdadeira, esse amor filéu, esse amor filos, ele é muito difícil de ser encontrado, muito embora ele exista com mais frequência no nosso meio, né? No meio cristão, onde a gente estabelece isso como um padrão de vida. Tem o storge, que é o amor familiar, é o amor que o Marcelo e a Josete sentem pela sua família, né? O amor que eu e a minha esposa sentimos pela minha família, e assim por diante. E o amor ágape, também chamado de agapau, que é o amor sacrificial. Esse é divino, esse é eterno, esse é o amor de Jesus Cristo.
Sacrificial porque ele se doa sem buscar nenhum retorno para si mesmo. Jesus se doou por amor ágape, para que nós pudéssemos ser salvos. Todas esses são qualidades ou são definições de um amor verdadeiro. E Deus, na sua essência, é amor. A essência de Deus é amor. E como seria bom se os cristãos e as famílias tivessem o comprometimento de amor uns com os outros, demonstrando de forma efetiva nessa base do amor de Deus. Como seria bom para todos nós se isso fosse uma experiência forte. Isso geraria uma expectativa de alcançar coisas novas todos os dias. Quando nós amamos, nós geramos essa expectativa. Nós queremos coisas novas e boas, não só para mim, mas para a pessoa que está do meu lado, no meu relacionamento com Deus. Essas coisas precisam acontecer. E tem um filósofo alemão que ele disse que o primeiro serviço do amor é ouvir. Olha que coisa interessante, Rai, você que trabalha ouvindo, né? Diz esse teólogo alemão que é o primeiro serviço do amor. É demonstrar o interesse por outra pessoa, porque o ouvir é demonstrar o interesse por outra pessoa. Às vezes a gente é disperso, eu mesmo sou uma pessoa assim. De vez em quando a minha esposa me chama a atenção. Às vezes eu estou conversando com alguém e de repente eu disperso. Mas eu não faço isso de maldade. Quem me conhece de perto sabe que não, é que eu sou sem noção mesmo. Mas isso está errado. Está errado, eu tenho procurado me curar nesse sentido. Porque quando você ouve, você está demonstrando amor. Por que você está demonstrando amor? Porque você está demonstrando interesse na outra pessoa, nas questões que a outra pessoa quer colocar diante de você. E o ouvido, ele tem acesso direto ao coração. Pelo menos na vida do crente é assim. O ouvido é como se tivesse uma veiazinha aqui, ó, que vai direto para o coração. Eu sei que até tem mesmo, né? Mas eu estou falando de forma figurada, porque eu não me refiro a sangue. E Cristo era mestre nessa área da conversação. Ele ouvia, ele ensinava, ele curava, e quando ouvia, ele ouvia com muita atenção. E você não vê Jesus Cristo ouvindo e não dando uma resposta. Seja em palavras, seja em ações, seja de qualquer outra forma. Se bem que a gente sabe que Jesus ele é fora da curva, né? É um ponto fora da curva. Nenhum de nós aqui vai chegar nesse nível, muito embora nós queiramos seguir, tentando buscar isso, tudo isso que Jesus nos ensinou. O problema é que muita gente mais fala do que ouve. Você quer ver uma coisa terrível? É quando alguém chega para você, vai falar alguma coisa, e aí você não deixa nem a pessoa terminar de falar. Você fala, eu já tive isso também. Isso é terrível. Está matando a pessoa. Está matando a pessoa. Porque eu estou assim, eu já senti isso também. Olha, aí você toma para si a conversa. Você devia ser ouvinte. E você passa a ser o falante, né? Eu vou chamar isso de síndrome de papagaio. Aí você é o falante. Isso é ruim. Se você já teve, guarda para si e coloque em prática as experiências que você teve que te ajudaram a lidar com aquela questão. Mas precisa ouvir. A não ser que seja num rito de aprendizado, né? Dentro de um ambiente de aprendizado, aí num testemunho pessoal, mas quando você ouve, você precisa estar pronto para falar menos. Alguns dizem que é por causa disso que Deus deu uma boca e 2 ouvidos, né? Eu não sei, no meu caso já está empatado, uma boca e um ouvido, que esse aqui já foi. Quem vem falar comigo já sabe, quando vem falar comigo, vem para o lado de cá, porque já sabe que se falar aqui, eu não vou ouvir direito. Mas essa é a saída, ouvirmos. E é engraçado que antes de curar e ensinar, sempre, todas as vezes, você vai perceber que antes de curar, antes de ensinar, antes de dar uma resposta, Jesus ouvia. Então eu já quero começar por aí, falando que ouvir
é uma atitude de amor. Mas o que eu quero ver é outra questão que nós podemos ver no texto. Eu quero ver 3 dimensões do amor que estão presentes nesse texto e que são as dimensões objetivas, reais, verdadeiras do amor que Deus espera de nós. Em primeiro lugar, no texto a gente vai ver, a primeira dimensão do amor é o amor a Deus. Aí não tem para onde correr. Eu não posso amar nada nem ninguém mais do que eu amo a Deus. Eu não posso amar nada nem ninguém, absolutamente ninguém mais do que eu amo a Deus. Marcelo e a Josete estão apaixonados pelo pequeno Ravi, mas sabem que devem amar Deus acima de todas as coisas, né? E a gente vive esse amor. E nós amamos Deus na consciência de que Ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Antes que eu pudesse imaginar quem era Deus. O Ravi ainda não sabe, pelo menos na teoria, quem é Deus, né? Ele deve ter um relacionamento mais próximo de Deus do que nós. Mas na teoria ele não sabe quem é Deus. Mas com toda certeza, quando ele crescer, ele vai saber que Deus o amou antes de que ele pudesse amá-lo. É assim conosco, que o amor de Deus é incondicional e é tremendo, ele é tão forte que ele nos leva a amá-lo. E é por isso que esse é o primeiro mandamento, o mais importante de todos. Eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus é a única resposta apropriada que eu posso dar ao amor que Deus me deu gratuitamente. Não tem outra resposta. Não tem outra forma que eu possa me manifestar diante de Deus que não seja dando a Ele todo o amor do meu coração. Porque quem ama a Deus, o ama porque quer agradá-lo. Quando amamos a Deus, nós obedecemos às suas orientações. Ele nos orienta o tempo todo, Ele usa várias maneiras de nos orientar. Aliás, nesse momento Ele está nos orientando. E nós, por causa do amor que temos por Ele, nós o obedecemos. Deixa eu falar uma coisa para você, e eu quero que você saiba disso, e que isso fique claro no seu coração para o resto da sua vida. Não ame a Deus com medo de Deus. Tem gente que tem medo de Deus. Ou então tem medo do inferno, tem medo do diabo. Ame a Deus simplesmente por aquilo que Ele é. Ame a Deus por aquilo que Ele é, por aquele que Ele é. Pelo seu amor por nós. O amor que se doou na pessoa de Jesus Cristo. Deus que encarnou entre nós. Alguns vão dizer que Jesus não era Deus. Para nós, os cristãos, é ponto pacífico, isso não se discute. Jesus é Deus encarnado. É a encarnação do Logos de Deus. A palavra de Deus encarnada que veio para poder pagar o preço que nós não poderíamos pagar. Quando amamos a Deus, nós obedecemos os seus mandamentos, não por obrigação, mas com toda a alegria do nosso coração. O amor de Deus nos liberta para fazer o que é certo, porque cria em nós o desejo de rejeitar o pecado. Todo mundo aqui tem dificuldade com tentação, todo mundo, dos mais novos aos mais velhos. Todo mundo tem dificuldade com o pecado, quer seja em atitudes, pensamentos, ações, negligências, mas o amor de Deus, o amor que nós temos por Deus, ele nos constrange, ao ponto de, quando nós somos tentados, às vezes até caímos, mas mesmo quando caímos ou não, nós olhamos para Deus e aquele sentimento de dor vem no coração, de arrependimento, sentimento de que nós desagradamos àquele que nos amou tanto. Não desagrade quem te amou, meu irmão. Quem te ama de verdade é o amor ágape. Nós não estamos falando de amor eros, de amor filéu, de amor... Estamos falando aqui de amor ágape, amor sacrificial.
que Jesus fez por nós, ninguém poderia fazer. Ninguém. Não fosse Jesus, eu sempre digo isso, não fosse Jesus eu já estaria comendo grama pela raiz há muito tempo. Mas Jesus me livrou da morte. Jesus te livrou da morte. E às vezes quando eu falo isso, algumas pessoas dizem, pastor, mas você precisava mesmo de Jesus, viu? Com aquela vida cabulosa que você viveu. Mas eu sempre digo o seguinte, irmãos, na minha vida, o grande milagre de Deus foi me tirar daquela situação. Na sua vida foi não permitir que você passasse por lá. A dose do amor de Deus é a mesma, Ele nos ama. Ele nos ama com amor integral. Deuteronômio 6, versículo 5. Fala do amor que nós devemos retribuir a Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e com todas as suas forças. O amor que nós precisamos ter por Deus não é aquele amor que a gente tem pela namorada, né, ou por alguma coisa, por uma pessoa, não. É de todo o nosso ser, todas as nossas forças, de toda a nossa alma, com todo o nosso pensamento, de todo o nosso coração. Essa orientação de Deuteronômio, ela é repetida por Jesus lá nos Evangelhos. Nós precisamos fazer isso. Lá em Mateus 22, 36, 40, que nós lemos aí, quando perguntam para ele qual é o maior mandamento, ele diz, ame o Senhor, o teu Deus, com todo o teu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E lá em Deuteronômio, nós vemos acrescentado com todas as suas forças também. É isso que Deus espera de nós. E nós fazemos isso convictos de que Ele nos amou primeiro. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele me amou no momento mais difícil da minha vida, Ele te amou no momento mais difícil da sua vida. Sabe por quê? Porque quando você tomou uma decisão ao lado de Cristo, naquele momento, poderia ter sido, um segundo antes, poderia ter sido o último momento da sua vida. Se isso tivesse acontecido, sabe onde você estaria? Então Ele nos amou no momento mais difícil da nossa vida. Se o diabo soubesse que naquele dia você fosse tomar uma decisão por comigo, ele tentou, canto, que me livrou da morte, se Deus quiser eu chego no 124. Se Ele não quiser eu não passo do 64. Mas seja com 64 ou com 124, estarei com Deus por toda a eternidade, por causa do seu amor. O amor de Deus significa viver segundo a sua vontade. Você precisa entender isso. João 14, 21, na vida que eu falo, me segura, Senhor. Quem não quer falar um palavrão para o fulano? E não adianta me dizer, não, que é isso, pastor, isso não é coisa de crente, não. Eu sei, tem muito mais coisa que não é de crente que crente faz. A gente às vezes não faz, porque o amor de Deus nos constrange. Eu me lembro de uma situação na penitenciária, quem me conhece sabe que eu passei por lá, hoje não tenho vergonha de falar isso não. Porque isso é meu passado, não é meu presente nem meu futuro. Oração e jejum, 3 horas. Não é o culto que era 3 horas. 3 horas era de oração de joelhos. E a gente ficava todas as manhãs de quarta-feira. Tinha alguns irmãos que não entendiam direito que era jejum, não, né? Que eles pegavam comida o dia inteiro e guardavam. Quando terminava o dia, numa quarta-feira dessa, antes de voltar para o meu apartamento, eu estava conversando com algumas pessoas, amigos meus do tempo antigo, e no meio da conversa, eu soltei um palavrão. Nunca me esqueço disso. A hora que eu soltei um palavrão, é como se tivesse tido um barulho no meu ouvido assim, tchim! Aquela coisa assim que, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu olhei para a cara deles, bateu muito, irmão, porque eu falei um palavrão ontem. Não é porque eu estava querendo esbanjar a santidade, não. É porque o amor de Deus nos constrange. Todas as vezes que você fizer alguma coisa errada e sentir o desejo de pedir perdão a Deus, vai na fé, irmão. O amor de Deus está
te constranger num mundo bastante complexo, né? É um mundo de tanta coisa que acontece por aí, e a gente não está aqui para questionar ninguém, porque cada um cuida de si, né? Cada um cuida de si. A Rai costuma dizer que Deus deu um umbigo para que cada um cuidasse do seu, né? E é verdade, acha certo. Mas isso traz um transtorno muito grande, essa briga, essa desinformação, esse cruzamento de expressão para se referir a alguma coisa que não está de acordo com aquilo que nós enquadramos dentro do nosso Evangelho. Em certo sentido, nós temos razão. Nós somos e devemos ser inimigos do mundo. Eu não estou me referindo ao mundo geológico, não estou me referindo às questões do dia a dia do mundo, mas aquelas modas que não cabem, não dá certo conosco. Aí você me pergunta, pastor, eu posso ir para São João? Vai, o problema é seu. Mas depois você volta e vem falar para mim, como é que você se sentiu lá? Eu tenho um pastor amigo meu, um pastor de uma grande igreja, e ele criou os filhos todos na presença de Deus. E um dia, um dos filhos dele, já com 18 anos, falou para ele assim, pai, o senhor vai me desculpar, mas eu vou te levar lá. O filho ficou assustado. O pai botou o filho no carro, levou na boate, falou, quando terminar isso ali que eu venho te buscar. No meio da madrugada o filho ligou, o pai foi buscar, o pai olhou para o filho e falou, e aí? O menino chorou igual uma criança. Irmão, o mundo não é o nosso lugar. O problema não está na formatação da festa, não, eu acho até bonita. Festa de São João me remete à minha infância. É igual o carnaval, tirando aquela nudez, aquela pornografia toda, é uma festa... O carnaval de antigamente, vamos dizer assim, né? Que hoje é uma festa bonita, mas não cabe a gente, meu irmão. Não cabe, não é prostituição, vamos bater de frente com um monte de coisa que não tem nada a ver. Então, quem ama Deus, foge do mundo. Tiago 4,4, e Tiago joga duro, ele não fala meias palavras não, ele vai logo no ponto. Adúlteros, vocês não sabem, inimigo de Deus. Não continuar me amando. Pastor, fulano estava no São João. Deus vai mandar para o... Não, Deus não manda ninguém para o inferno assim, não. É a pessoa que pede para ir, vai por suas próprias pernas. Deus vai continuar amando, mas a pessoa se torna inimiga de Deus. Você ama a Deus? Viva segundo os padrões de Deus. E Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua vida. Segunda dimensão do amor é o amor próprio. E aí é que tem a grande dificuldade. Jesus Cristo diz, o segundo mandamento, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então eu tenho que amar meu próximo, e vou falar daqui a pouquinho, mas para amar o meu próximo, eu tenho que amar quem? A mim mesmo. E algumas questões éticas são levantadas quando a gente fala a esse respeito. Será que é certo o amor próprio? Principalmente no nosso meio. Algumas pessoas dizem, mas amor próprio não é egoísmo? Você já deve ter ouvido isso. Qual o ensino cristão sobre o amor próprio? Aí a gente se delonga um pouquinho mais, porque a gente precisa aprender isso. O amor próprio, queridos, ele está na base da nossa experiência cristã. O amor próprio, ele está na base porque se eu não amo a mim mesmo, como é que eu posso amar a Deus? Se eu não amo a mim mesmo, como é que eu posso amar ao meu semelhante? Quando nós falamos eticamente que nós precisamos amar a nós mesmos, nós precisamos entender que esse amor não tem nada a ver com egoísmo. Ele precede as outras duas dimensões do amor. Eu me amo, por isso eu amo o meu próximo, como a mim mesmo. Por isso eu amo a Deus. Se eu não amar a mim, eu não amo a Deus. Eu não vou querer viver enclausurado numa religião, num cristianismo, se eu não amo a mim mesmo. Ah, não estou nem aí não, pastor, sou vida louca mesmo, que der deu, para onde eu for eu fui.
Isso é alguém que não se ama. Se não amar a si mesmo, você não ama o próximo, até porque o próximo, mais próximo de você, é você mesmo. Sim ou não? Tem alguém mais próximo de você do que você? O apóstolo João, ele elucida uma coisa interessante. Como amar a Deus que não se vê, se não amar o irmão que se vê? E como eu posso amar o irmão que se vê, se eu não amo a mim mesmo? Como é que eu vou desdobrar esse amor para o meu próximo? C.S. Osborne, que é um psiquiatra cristão, ele fala uma coisa interessante sobre isso. Ele diz que a maioria das pessoas não gosta de si mesmo. Olha que interessante a palavra dele. Quer tenha conhecimento disso ou não, a maioria das pessoas não gosta de si mesmo. E aí ele explica. Chegamos a ser desse jeito através de experiências primais, advindas de como nós fomos tratados na primeira infância, nessas questões que são referentes à sua infância e às vezes até ao ventre. Porque a maioria dos nossos problemas, eles estão exatamente nisso aí. O complexo de culpa, vergonha, sentimento de inferioridade é que criam em nosso inconsciente uma autoimagem extremamente fraca que afeta todo o nosso ser. Por isso, a maioria de nós somos carentes de amor por nós mesmos. É importante saber disso. Você precisa se amar, querido. Você precisa se amar. Qualquer que ama o seu próximo, mas não ama a si mesmo, não pratica um amor genuíno. Simples assim. Se você diz que ama o seu próximo, mas não ama a si mesmo, tem alguma coisa errada nessa formulação aí. Porque o amor é baseado numa atitude de respeito e afirmação, e se ela não existe para o próprio indivíduo, não poderemos amar a uma próxima pessoa, que não seja eu. Se eu não conheço o amor na minha vida, como é que eu vou compartilhar o amor com os outros? Jesus é tremendo, pai. Você vê que ele fala tudo isso que eu estou falando numa frasezinha. Amar ao próximo como a si mesmo. Tudo isso que eu estou falando, ele falou nessa frasezinha. Amar ao próximo como a si mesmo. Uma vida cristã autêntica, ela precisa ser vivenciada na prática do mais puro amor divino, que é a base de todo relacionamento. E o relacionamento do homem, ele é tridimensional também, não é? É o relacionamento vertical com quem? É o relacionamento horizontal com quem? E o relacionamento pessoal, consigo mesmo. Se a pessoa não vive nessa dinâmica, tem alguma coisa errada. Um pensador chamado Rainer Hayek, ele expressou-se no relacionamento interpessoal, por exemplo, ele diz: um bom casamento é aquele na qual cada um dos cônjuges nomeia o outro guardião da sua solidão. Olha que palavra desse camarada, demonstrando assim a maior confiança mútua possível. Sucesso garantido no casamento. Você nomear o outro como guardião da sua vida. Eu ouso dizer que o amor é a maior coisa do céu e da terra que alguém já observou, mas que ele é extremamente perigoso e exigente. Para um relacionamento florescer, duas pessoas precisam partilhar não só os seus pensamentos, mas os seus sentimentos também. Um bom relacionamento não é o relacionamento de fachada. Relacionamento de fachada é aquele que você vive assim o tempo todo, ó. Mas seu coração está assim. E você não consegue compartilhar porque você está preso em si mesmo. Por todas essas questões que eu falei. E é um grande desafio para alguém expor o seu coração.
É preciso confiança mútua. Assim como existe a nossa confiança no nosso Deus e em Jesus Cristo. Pode confiar, irmãos. Ame a si mesmo. Não é ser egoísta, não, egocêntrico, nada disso. É Jesus no centro. Mas o seu amor precisa existir. Se você não ama a si mesmo, você não ama a Deus e você não ama o seu próximo. E por último, obviamente, o que nos sobrou aqui, a terceira dimensão do amor. Então a primeira dimensão do amor é amar a. Segunda dimensão do amor, amar a. E a terceira, qual seria? Amar ao próximo. Deus nos ama e por isso Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar. Isso é ponto pacífico. Todos nós sabemos disso. E o amor é uma característica distintiva de Deus. É o que distingue Deus de tudo. O amor de Deus é o maior amor que já existiu. Ninguém nunca vai ter um amor igual a esse. É o que a gente lê lá em João 3,16, né? De tal maneira, o amor de Deus é tão grande que não dá para descrever. Ele ama todos da mesma maneira. E Ele nos chama também para amar, para compartilhar do seu amor. E não é só o amor eros, não. É gostoso amar a esposa, é gostoso amar o marido, né? Você tem aquele retorno garantido. Mas você precisa amar as pessoas, mesmo que isso não traga nada de lucro para você. Amar ao próximo tem que fazer parte da minha agenda, de as pessoas ao meu redor, e às vezes a gente se pergunta, quem é o meu próximo? Já parou para perguntar isso? E a resposta é muito simples. Seu próximo é qualquer pessoa que precisar da sua ajuda. Simples assim. Com uma frase você mata essa questão. Pegadinha de vestibular que tem uma resposta certa aí. Qualquer pessoa que precisar da sua ajuda. Muitas vezes a distância física ela não permite que ajudemos alguém em algumas situações, mas isso não impede que amemos essa pessoa. E que em algumas situações possamos também demonstrar esse amor. Às vezes, não com bens, mas quem ama, ora. Quem ama, intercede e pede a Deus a bênção sobre a vida de outras pessoas. Aqueles que estão passando em sofrimento, mesmo que em algum momento da vida essa pessoa tenha te prejudicado. Mesmo nesse caso, nós precisamos amá-lo. Na Bíblia nós vemos algumas questões referentes ao amor ao próximo que eu quero ler com você aqui. O primeiro, que o amor ao próximo é a forma correta de agir, porque é mandamento de Deus. Tiago 2,8 diz: se de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Está corroborando para aquilo que nós vimos nos evangelhos agora. Está aqui homologando uma verdade que nós já sabemos. João 15:12 diz, o meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros, e aí vem a parte difícil, assim como eu os amei. Você já pensou o que é isso, o peso dessa palavra? Às vezes eu vejo palavras como essas, e eu fico assustado, quem sou eu? Quem sou eu, Zebedeu? Não tem jeito. Tem jeito sim. Quem já fez o radical aqui? Amar com o amor de Deus? Amar com o amor de Deus? Se não fosse, Deus não mandaria. Claro que não vai ser perfeito, em perfeição. Mas nós vamos caminhar. É o que Deus espera de nós. Nós devemos amar a todos. O nosso próximo, muitas vezes, pode ser até o nosso inimigo. Você já parou para pensar nisso?
Porque Deus pensou nisso e prescreveu lá, para que não tenha dúvidas. Mateus 5, 43 e 44. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, não é isso? Mas eu vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Aí está difícil, pastor. Mas é aqui que a gente vai mostrar o amor de Deus na nossa vida, porque a Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos inimigos dele. Você entende isso, irmão? Simples assim. Simples assim, pode ser o nosso inimigo. Precisamos amá-lo. Quando nós amamos, demonstramos a nossa relação com Deus, quando nós amamos o nosso próximo. Mas se nós não amamos o próximo, eu posso garantir uma coisa para você: não conhecemos a Deus. Aliás, eu não. Quem garante isso é a palavra de Deus. 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não sou eu que falo, não, é a palavra de Deus. Como assim não ama? Você não ama, então você precisa nascer de novo. Você precisa conhecer a Deus, você precisa se encontrar com Deus, você precisa viver com Deus, para que esse amor possa fazer parte da sua vida e você possa se relacionar com as pessoas em amor. É o que Deus espera de nós. Às vezes tem coisas que entram no coração, aconteceram já muitas comigo, que fazem com que a gente crie certa antipatia por alguma pessoa. Mas quando isso acontece, é aí que você tem que investir para mudar aquele quadro. É aí que você investe. Não, eu tenho que investir nisso para poder mudar isso. E quando você começa a mudar o quadro, você sente uma leveza tão grande na sua vida. Sente uma leveza tão grande. Porque isso é reação de Deus na nossa vida. Amar ao próximo é a melhor prova que podemos dar de que temos uma vida cristã genuína. É o que diz lá 1 João 3,16. Nisso conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. A sequência simples, fácil, que não pode deixar de existir. E essa é a grande mensagem de Cristo. Meu irmão, se você esquecer, vamos supor que um dia aconteça um acidente de percurso no mundo e todas as Bíblias sejam queimadas, destruídas. Isso pode acontecer, viu? Isso não é coisa difícil demais de acontecer, isso pode acontecer. Se você esquecer tudo a respeito da Bíblia, o que eu acho que não vai acontecer, mas mesmo que você esquecesse tudo, para lembrar da essência de Deus e de Cristo, você só precisava lembrar desse substantivo: amor. Porque Deus é amor. E quando você lembra do amor, você está vendo a grande mensagem de Deus no seu coração. 1 João 3,11. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Eu estava vendo, de vez em quando eu gosto de trazer alguma ilustração, e eu vi a ilustração de uma mulher. Diz que essa mulher, ela recebeu alguns vizinhos, e essa mulher era cristã. E ela decidiu então ir à casa desses vizinhos, recepcionando-os, levando algumas guloseimas para eles, e chegou ali, bateu na porta, se apresentou, falou: olha, eu sou vizinho de vocês, eu vim aqui e trouxe essas coisinhas para vocês comerem. E quando terminar, não precisa lavar as vasilhas, não, pode deixar que eu pego. Eu venho buscar depois, levo para casa, não se preocupe em lavar nada, não. E se vocês precisarem de alguma coisa, do outro lado da rua ali tem um supermercadozinho. Você vai lá,
que você precisar, tem lá à disposição. E se precisar de alguma outra coisa, pode me procurar, eu moro naquela... Mas um mês depois, aquela família toda foi batizada por causa da luz que viram brilhar diante deles, daquela mulher que os amou. Prega o Evangelho. Se necessário, use palavras. Alguns teólogos questionam isso, né? Porque o Evangelho é a descrição da palavra de Deus. Mas as nossas ações, às vezes, podem falar mais alto do que as nossas palavras. O amor de Cristo significa atitude, trabalho, e não é apenas uma filosofia mística, mas ações genuínas, ações verdadeiras, ações direcionadas. Em 3 sentidos, em 3 dimensões. Deus, eu e o próximo. Quem não ama, concluindo, está pecando, irmãos. Jesus orou várias vezes e por várias coisas. Ele orou por um povo unido, ele orou por um povo puro, mas Jesus, ele sempre demonstrou em suas orações esse amor que tem 3 direções. Um amor que é expressado ao nosso Deus que está nos céus, a nós que somos a obra-prima de Deus. Você, querido, olha para você agora, você é a obra-prima de Deus, e as pessoas com quem nós caminhamos nesse mundo.